Olá, cá estamos nós para mais um vídeo, desta vez para cumprir uma promessa feita há muito tempo, os aspectos. O que é isto de ter uma Vênus harmoniosa ou aflita? O que é isto de ter um aspecto harmonioso e de ter um aspecto menos harmonioso? O que são os aspectos? Vamos lá então. Entretanto, saiba que toda esta informação está em www.leonorwatson.com. Vá lá, o site tem uma cara nova. E agora vamos lá a isto dos aspectos. Fica a saber hoje o que significa quando eu digo depois, claro, temos que olhar para os aspectos deste planeta. Aquelas linhas azuis, verdes ou vermelhas que estão no meio do mapa. Hoje vai ficar a saber o que quer isto dizer exatamente. De uma forma muito simples, vamos lá. Bom, temos aqui a nossa mandala e antes de mais dizer que o mapa astral constrói-se sobre duas grandes oposições. O ascendente e o descendente, o fundo do céu e o meio do céu. Ora, o ascendente é a nossa casa 1. O fundo do céu é a nossa casa 4. O descendente é a nossa casa 7. E o meio do céu é a nossa casa 10. A partir daqui, nós vamos construir muito facilmente as outras casas. Como sabe, há 12 casas e cada uma delas tem um significado muito específico. Portanto, o mapa tem duas grandes oposições, ascendente, descendente, ou seja, casa 1, casa 7, fundo do céu, meio do céu, ou seja, casa 4, casa 10. Agora vamos construir as outras casas. Já temos aqui a nossa casa. A nossa casa. A nossa casa 2 e a nossa casa 3. Temos aqui, vamos aqui também construir já a 5 e a 6. 4, 5, 6. Vamos construir aqui também já a nossa casa 8 e 9. A 10 já a temos. E agora a casa 11 e 12. 11 e 12. Como sabemos, porque eu já disse isto várias vezes, cada casa tem um significado muito específico, não é? E agora vamos recuperar o significado de cada casa. Casa 1 é o ascendente, é a casa do eu, a casa e do destino e do corpo físico. A casa 2 é a casa dos recursos económicos e psíquicos. Que recursos tenho eu para cumprir o destino? A casa 3 é a casa das primeiras pontes com o mundo, ou seja, é aquela casa que nos diz o tipo de relacionamento que teremos com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos vizinhos, ou seja, com aquele mundo que está realmente muito perto de nós. É a casa do pequeno comércio,
das pequenas viagens, portanto, das primeiras pontes que estabelecemos com o mundo. A casa 4 é a casa da nossa infância. Que família tivemos e que fomos amados ou não na infância. É a casa da estrutura da personalidade. A casa 5 é a casa da expressão. É a casa da arte, dos músicos, dos literatos, dos professores. É também a casa dos atores, a casa do jogo, do divertimento, do romance e a casa dos filhos da autoexpressão. A casa 6 é, como sabemos, a casa do dia-a-dia, da rotina, do cotidiano, daquela coisa chata que não queremos fazer, mas temos que fazer. É a casa da saúde também. As tensões que guardamos e depois que degeneram em problemas de saúde. A casa 7 é a casa das parcerias. E essas parcerias incluem os namorados, os casamentos. Casa 8 é a casa do quarto do casal, da sexualidade, da intimidade, dos nossos segredos, das heranças, isto é, do dinheiro que herdamos, mas também outras heranças psíquicas, que valores herdamos da família do pai e da mãe. E a família do pai e da mãe davam-se bem entre si? Herdamos conflitos ou nem por isso? Casa 9 é a casa da expansão da consciência. É a casa do estrangeiro. É a casa dos horizontes que se alargam. É a casa dos professores, da filosofia e da fé. Casa 10 é a casa da carreira, da visibilidade pública. A 11, como sabemos, é a casa dos círculos de amigos. Que oportunidades temos através do círculo de amigos. E a casa 12 é uma casa de reclusão. Tudo que lá cai, cai para ficar a meditar. Sabendo que existem 12 casas e que cada uma tem um significado muito específico, agora vai ser mais fácil compreender o que significa um determinado planeta numa determinada casa, ok? Vamos imaginar, por exemplo, que na hora do nosso nascimento, quando nós nascemos, Marte caiu, aqui está Marte caiu na casa 1. Ora, nós sabemos, porque eu já disse isso, que Marte é o planeta que simboliza a iniciativa, o querer, a intervenção na realidade, a posse, o desejo. Marte é o ir à luta. Se cai na casa 1, que é a casa do destino, da iniciativa, do eu e do corpo, então temos aqui a fome com a vontade de comer. Alguém que, de facto, tem uma imensa capacidade de iniciativa e de ir atrás daquilo que quer. Mas agora vamos imaginar que este Marte cai na casa 1, mas em Gêmeos. Ok? Porque aqui são as casas e aqui são os signos. Ok? Vamos imaginar que no ascendente temos Touro, ascendente casa 1, mas entretanto a casa 1 que começa em Touro passa para Gêmeos, Gêmeos continua pela casa 2, na casa 3 temos aqui o Caranguejo, na casa 4 temos o Leão, na casa que continua pela casa 5, na casa 6 temos o Virgem, mas também já temos aqui o Balança. Na casa 7 temos Escorpião, mas também temos Sagitário. A casa 8 toda ela é Sagitário. A casa 9 é Capricórnio. A 10 já é Aquário. Ok? A 11 continua a ser Aquário. A 12 começa em Peixes, mas tem aqui também já
o Carneiro, ok? E, portanto, nós temos o planeta Marte na casa 1, Marte, a iniciativa, na casa 1, o destino, é alguém que de facto vai ser muito assertivo, mas em Gêmeos. Portanto, esta pessoa vai tentar conseguir aquilo que quer com a energia de Gêmeos, ou seja, com a energia do verbo, da comunicação, da palavra, porque Gêmeos é isso mesmo. Gêmeos é regido por Mercúrio e, portanto, é a comunicação, ok? Portanto, já sabemos que temos um Marte, na casa 1 em Gêmeos e já sabemos o que significa isso. Marte é conquista, na casa 1, que é a casa do eu, dá-nos ímpeto para irmos atrás do que queremos. Com que energia? Com a energia de Gêmeos, porque ele está na casa 1, mas em Gêmeos, ou seja, através do poder da comunicação. Agora vamos tentar relacioná-lo com os outros planetas, porque em cada uma destas casas vai cair o Sol, a Lua, o Plutão, o Neptuno, todos os outros planetas. Mas nós só vamos relacioná-lo com Vênus. Vamos dar só o exemplo de Vênus. Então vamos imaginar que temos aqui o Vênus também na casa 1 e também em Gêmeos. Nós temos o Marte na casa 1 em Gêmeos e temos Vênus na casa 1 em Gêmeos. Ora, Marte, como sabemos, é ímpeto, é força, é desejo. Ao contrário, Vênus não é propriamente posse, nem desejo, nem conquista. Vênus é a energia do amor, do dar. Portanto, é alguém que tem aqui uma ligação muito forte entre o dar e o receber. Mas não é de uma forma conflituosa. Eles estão os dois no mesmo elemento. Há alturas em que vence um, há alturas em que vence o outro. Não é com certeza sem profunda reflexão, porque são energias distintas, é Marte e Vênus, mas eles lá se vão dando. E isto é uma conjunção. Portanto, Vênus está na mesma casa e no mesmo signo do que Marte e, portanto, Vênus está em conjunção a Marte. Ou se quisermos, bom, tanto Vênus em conjunção a Marte, ou Marte em conjunção a Vênus. Agora vamos deslocar este Vênus, o Marte continua na casa 1, mas nós vamos deslocar este Vênus aqui para a casa 4, mais ou menos. E, portanto, nós vamos ter... Vamos aqui pensar, vamos deslocar... Primeiro, vamos deslocar este Vênus aqui para a casa 4. Pronto. Para o início da casa 4. E ele fica em Leão. E nós vamos perceber que ele vai ficar a 90 graus. Eles estão a 90 graus um do outro. Não, perdão. Eles estão a 60 graus um do outro. Perdão, assim é que é. Eles estão a 60 graus um do outro. Ok? Portanto, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais ou menos a 60 graus um do outro. Este Vênus e este Marte estão em sextil. Portanto, estão com um aspecto de 60 graus. O que é que a gente faz aqui? Faz Vênus em sextil a Marte. Portanto, está a 60 graus.
Está a uma distância de 60 graus, ok? Ora, se nós repararmos, temos aqui a energia de Gêmeos, que é ar, e temos aqui a energia de Leão, que é fogo. São elementos que se dão bem entre si, o ar e o fogo. E, portanto, um sextil, 60 graus, é tradicionalmente um aspecto de tranquilidade e harmonia. É considerado como um aspecto de energia fluida, que não cria tensão, enfim, é um aspecto harmonioso. Temos então a conjunção, que também é tido como um aspecto harmonioso, eles estão no mesmo signo e na mesma casa, neste caso até os pus quase no mesmo grau. Depois Vênus desloca-se para 60 graus, uma distância de 60 graus, vem aqui para a casa 4, está em Leão e, portanto, a 60 graus, está em sextil e, portanto, continua a haver uma relação harmoniosa entre o dar Vênus e o receber Marte, 60 graus. Mas agora vamos imaginar que este Vênus se vai deslocar aqui para a casa aqui para a casa 6, para a casa 5, mas ainda, portanto, em Virgem. Portanto, vamos aqui deslocá-lo para aqui. Portanto, temos aqui o Vênus no fim da casa 5, já em Virgem, ok? A 90 graus de Marte. E, portanto, 90 graus de Marte. A 90 graus de Marte. E, portanto, vamos lá olhar para isto. Aqui, 90. graus. Se nós repararmos, Marte está em Gêmeos. Vênus está em Virgem. Gêmeos é ar, Virgem é terra. São elementos que não se dão muito bem entre si. E eles estão a 90 graus. 90 graus é considerado... Vamos então agora colocar aqui mais um. Portanto, Vênus, quadratura a Marte. Quadratura são 90 graus, ok? Portanto, a quadratura, 90 graus, é uma distância de 90 graus entre dois planetas, a quadratura é considerada um aspecto bastante tenso, na qual os planetas estão posicionados em conflito um com o outro. São energias muito distintas. Por um lado temos uma energia de ar, por outro lado temos uma energia de terra, por um lado temos o Marte, que é o querer, e o Vênus, que é outra energia completamente distinta. Portanto, eles estão num conflito. E é um conflito que é muito pouco resolúvel. São energias, de facto, muito distintas. E, portanto, tem um efeito de bloqueio quase. E, portanto, é um aspecto, atenção, entre Vênus e Marte, entre Marte e Vênus, a quadratura é um aspecto tenso. Agora, vamos imaginar que esta Vênus, portanto, já tivemos em conjunção, já tivemos em sextil a 60 graus, já tivemos a 90 graus, quadratura. Agora vamos deslocar esta Vênus aqui para balança, bem na casa 6. Se repararmos, vai fazer um aspecto de 120 graus. 120 graus, ok? Isto é o que chamamos de trígono. E o trígono é um aspecto muito harmonioso. Portanto, está separado por 120 graus. Marte em Gêmeos, que é ar.
Vênus em balança, que também é ar, estão os dois no mesmo elemento, fazem aqui um aspecto de 120 graus e, portanto, é um aspecto fluido que liga o mesmo elemento e, portanto, são perfeitamente capazes de harmonizar estas duas energias, a força de Marte e a energia, a fé, o amor de Vênus, o querer e a posse de Marte com o Vênus e com o amor de Vênus. Portanto, Vênus aqui a polir Marte e Marte, no fundo, a energizar Vênus, não é? Portanto, estas duas energias conseguem encontrar aqui uma relação muito harmoniosa e, portanto, é um bom aspecto. É considerado um aspecto pouco tenso, nada tenso, um aspecto harmonioso, um aspecto de 120 graus. E, neste momento, já temos a conjunção, o sextil, 60 graus, a quadratura, 90 graus, e o trígono, 120 graus. Portanto, temos aqui também Vênus em trígono a Marte, 120 graus. E temos aqui os aspectos maiores, quase todos. Conjunção, sextil, quadratura, trígono e falta-nos agora um muito importante, que é a oposição. Vamos imaginar que este Vênus, que já esteve na casa 1, em conjunção, que já esteve a 60 graus, que já esteve a 90 graus e que já esteve a 120 graus, se desloca agora para a casa 7, em Sagitário. Portanto, casa 7 em Sagitário. Ok? Casa 7 em Sagitário. Ora, ele vai ficar mesmo oposto ao Marte. Vamos ver? Fica mesmo a 180 graus. Já sabemos que a casa 1 olha para a casa 7. Casa 1 eu, casa 7 os outros. Ascendente, descendente. E, portanto, temos aqui uma oposição. Uma oposição entre Marte e Vênus. Ora, uma oposição é um aspecto de 180 graus. E o que significa uma oposição? É quando duas energias ficam a olhar de frente uma para a outra. Marte é o querer, Vênus é o dar, Marte é o eu, até porque está na casa 1, Vênus aqui é os outros e a parceria e o romance e a dádiva ao outro, porque está na casa 7, e portanto qual dos dois é que ganha? Enquanto os dois não se integrarem, não ganha nenhum. A ideia de uma oposição é a harmonia através do conflito. É tese, antítese e síntese. Reflete-se sobre as partes, dissocia-se, analisa-se, arranjam-se consensos e chega-se à síntese. A oposição é uma tomada de consciência. Aliás, o próprio mapa astral assenta sempre em duas oposições: ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu. E, portanto, já temos aqui outro grande aspecto maior. Vênus, oposição a Marte, 180 graus. Portanto, temos a conjunção, estão pertinho um do outro, o sextil, 60 graus, a quadratura, 90 graus, o trígono, 120 graus, a oposição, 180 graus. Falta um aspecto que há quem não considere maior, mas eu considero muito importante, que é o quincúncio. Então vamos deslocar este Vênus um pouquinho mais. Não, vamos deslocar este Vênus um pouquinho mais, mas
para trás. Vai ficar entre 120 e 180. Fica aqui. Vamos imaginá-lo em Escorpião. A 150 graus. E aqui temos então o nosso quincúncio, que serão 150 graus. Portanto, Vênus, quincúncio a Marte, 150 graus. Obviamente os desenhos não estão perfeitos e a contagem do grau também não está perfeita, não é? Eu não fiz casas com 30 graus e não os contei com precisão. É para vocês entenderem, ok? O quincúncio, que é a separação entre dois planetas, uma separação de 150 graus, é um aspecto de enorme tensão e que exige uma enorme aprendizagem espiritual e normalmente de forma muito abrupta. A pessoa é obrigada a lidar com energias que dificilmente consegue integrar. Portanto, um Marte muito poderoso, uma Vênus muito poderosa, cada um a puxar a brasa à sua sardinha, não se entendem e isto dá uma personalidade com enormes conflitos internos que depois são, obviamente, exteriorizados. Portanto, é alguém que pode até ser bastante conflituosa. Enfim, mas ficamos aqui a compreender o que é isto dos aspectos tensos e dos aspectos harmoniosos. Portanto, aspectos harmoniosos. A conjunção, aqui juntinhos. O sextil, uma separação de 60 graus. E o trígono, que é aqui esta separação de 120 graus. Aspectos tensos. Temos a quadratura, 90 graus, a oposição, quando eles olham mesmo de frente um para o outro, 180 graus, ou um pouquinho mais abaixo, o quincúncio, 150 graus. Claro que há outros aspectos, mas estes são, assim, os maiores, os aspectos maiores. Depois temos outros, o semissextil que são 30 graus, a semiquadratura que são 45 graus, o quintil que são 72, a sesquiquadratura que são 135, o biquintil que são 144, enfim. Mas estes são os maiores. Cada planeta cai numa casa que tem um significado muito específico e numa determinada constelação. E é preciso interpretar a energia desse planeta, Marte é o querer, na casa em que cai e no signo em que cai. E depois é preciso perceber os aspectos que faz aos outros planetas. Neste caso, vimos os aspectos, os diferentes aspectos que pode fazer a Vênus. Mas claro que ele depois vai fazer aspectos a todos os outros planetas, ok? Mas já ficam com uma noção do que é isto de ter um aspecto harmonioso ou de um aspecto mais tenso. Espero que tenham gostado. Espero que a explicação tenha sido simples e razoável. Deixem os vossos comentários e já sabe que toda esta informação está em www.leonorwatson.com. O site tem uma cara nova, mais uma vez fizemos mudanças e de resto já sabe. Dê o like, dê o joinha, subscreva o canal e volte sempre. Um beijinho e até à próxima.